paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui a passar o conteúdo da revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Nós teremos as lições bíblicas desse segundo trimestre de 2020, baseado na carta apostólica de Paulo aos Efésios. Nesse sentido, informo aos irmãos que seria de suma importância que fosse feita a leitura dessa epístola. Façam, uma leitura de forma bastante calma, lendo atentamente versículo por versículo, para que os irmãos possam ter entendimento daquilo que o apóstolo Paulo estava mencionando, falando aos Efésios, não só aos Efésios, mas também a todos nós. Está também aproveitando o tempo que você tem. Eu tenho dito que as lições bíblicas desse segundo trimestre de 2020 elas estão baseadas na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e é importante que você faça uma leitura dessa epístola. Nós temos, como de costume, 13 lições nesse trimestre, e eu vou estar lendo aqui o título das lições para que os irmãos possam estar, então, observando aí quais serão os temas que vão ser abordados nesse trimestre. A primeira lição vai falar sobre a carta aos Efésios, saudações e aos destinatários. É uma breve explicação do que venha a ser esta epístola, e nós vamos estar então na primeira lição já tendo essa explicação do comentarista da revista, que vai nos mostrar quais são os objetivos dessa epístola. Segunda lição, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Terceira lição, eleição e predestinação. Quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 6, a condição dos gentios em Deus. Lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 8, edificado sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, nós temos 13 lições aí para estudarmos e vamos fazê-lo juntos. Espero poder estar contribuindo com o aprendizado dos irmãos e irmãs que estiverem acessando esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Vamos então fazer a leitura do título da lição. O título da lição é Carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Como disse, aos amados irmãos e irmãs que possam estar então lendo a epístola apostólica de Paulo aos Efésios. Os irmãos ali vão ter a oportunidade de encontrar 6 capítulos e façam uma leitura com calma, uma leitura onde os irmãos possam compreender na medida do possível, versículo por versículo, lendo, relendo tantas vezes quantas forem necessárias para que os irmãos possam compreender. O textuário nos diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Leitura diária. A leitura de segunda-feira está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 5. O texto vai nos falar sobre a conversão de Saulo. É um texto bastante conhecido.
Capítulo 9, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, esse texto de segunda-feira ele fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Igreja. Leitura de terça-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 a 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizado? Responderam: No batismo de João. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 3, nós temos aí a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Versículo também está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 5 a 7, que fala sobre o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quinta-feira, Atos dos Apóstolos também, capítulo de número 19, versículos de número 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, Atos 19, versículo 8 é o versículo de quinta-feira, que fala sobre Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículos de número 28 ao 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Versículo de número 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, esse versículo é o versículo de sexta-feira, que fala sobre Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. O versículo de sábado está em Atos Apóstolos, capítulo 28. Vamos então aqui ao capítulo 28, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que o procuravam. Então diz aqui o versículo de sábado sobre a prisão domiciliar do apóstolo em Roma, serviu para que ele escrevesse a epístola dos Efésios. São esses os versículos da semana.
A leitura bíblica em classe está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 a 7. Diz assim as Escrituras: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. E a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 a 7. Diz assim as Escrituras: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, versículo 2, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3, perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4, mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Seguindo o currículo da Escola Bíblica Dominical, há 3 hinos sugeridos. Eu oriento a cada um de vocês que faça essa breve pausa, escute o hino, louve ao Senhor através desse hino, use a sua harpa, não deixe de louvar. É importante, nestes momentos que nós estamos vivendo, o louvor, ele é parte da nossa adoração. Então, que você possa estar utilizando esse momento também da Escola Bíblica Dominical para relembrar hinos da harpa cristã e possa estar também louvando ao Senhor com um destes hinos, ou o hino 1, ou o hino de número 250, ou o hino de número 530. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Objetivos específicos: apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito e a mensagem contida na Epístola. Então, estes são os propósitos. Neste primeiro módulo, eu estarei indo até a introdução. Introdução nos diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante esse estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, essa será a nossa lição de número 1 e o primeiro módulo, conforme tenho dito, será até aqui a introdução. Nós passaremos então a entender o porquê que esta epístola paulina, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, é conhecida como a coroa dos escritos de Paulo. Nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundar, de conhecer melhor o que diz as Escrituras através da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos então agora começando o segundo módulo. O segundo módulo vai tratar do primeiro subtópico da lição de número 1, que fala sobre autoria e data. Inicialmente, como de costume, nos currículos da Escola Bíblica Dominical da CPAD,
Quando abordamos um livro, uma epístola da Bíblia, as primeiras lições elas costumam ser lições onde serão mostrados dados históricos, autoria, enfim, segue aí um padrão que você já deve ter acompanhado em algumas outras revistas que trataram também de epístolas, de livros, da Bíblia, enfim. Então, é algo que está mais diretamente ligado a estas questões que acabei de mencionar. E a autoria, o primeiro subtópico, fala o seguinte: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, está no capítulo 1, versículo 1, parte A do versículo, que nós inclusive lemos aqui na leitura bíblica em classe. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Esse nome Saulo é um nome hebraico, conforme está escrito aqui na revista, mas que também era conhecido como Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9. Como eu disse, nós não temos o costume de ler os versículos, mas o ideal seria que nós lêssemos, né, os versículos que estão sendo colocados como referência. Então aproveite, faça uma leitura pausada, uma leitura com calma da revista da Escola Dominical, inclusive dos versículos que estão sendo citados como referência. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 9, diz o seguinte: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, não é algo tão difícil, né, de se compreender essa situação, um nome em hebraico, um nome romano, porque nós encontramos outros personagens que também tinham esse tipo de característica, né? Nós vemos, por exemplo, Pedro, né? Pedro era chamado também de Cefas. Então, nós temos alguns personagens na Bíblia que você encontra ele sendo chamado por um determinado nome e aparecendo em outro momento sendo chamado por outro nome. Não há nenhuma dificuldade, nenhum problema. Então, nós estamos fazendo referência aqui principalmente por conta da autoria, né? Porque a autoria está aqui devidamente comprovada que é uma autoria de Paulo. Paulo escreveu a carta ou a epístola aos Efésios. Diz aqui: em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Vamos ver lá, na Bíblia. Use a sua Bíblia, né, normal, a sua Bíblia digital. Então diz aqui o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. Então, tá aqui, né? Se você tinha curiosidade de saber qual a tribo, né? Claro que alguns já sabem, mas é só para acrescentar o seu conhecimento. Qual a tribo de Paulo? Benjamim, mesma tribo, né, de Saul. Então tá aí, talvez, né, por uma homenagem a Saul, que foi rei de Israel, Paulo tenha recebido este nome, né, de Saulo, que significa solicitado. O primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo, né, conforme nós já falamos, que era o Saul. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Aí nós vamos ver lá Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo de número 25. Nós temos aqui: quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então veja que Paulo ele também ostentava
o título, né, de cidadão romano. Nós não vamos adentrar em detalhes sobre essa questão do título da cidadania, que a pessoa adquiria por nascimento ou até por compra. Poderia se comprar também o título romano, mas de cidadão romano. Mas nós vamos tão somente nos ater aqui à questão da autoria, que é de Paulo, conforme está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1, a parte A, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e aí trouxe algumas informações a respeito do nome do escritor, daquele que escreveu a carta, escreveu a epístola aos Efésios. O subtópico 2 diz: assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, versículo 13. Vamos aqui à Bíblia. Romanos capítulo 11, versículo 13. Diz assim as Escrituras: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, ele, por conta, né, de entender o seu papel como apóstolo aos gentios, ele preferia se identificar como Paulo e não como Saulo, porque Saulo seria um nome hebraico. Então nós temos aqui outro detalhe relevante, é a reivindicação de sua autoria apostólica como ressalva pela vontade de Deus, Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Existe uma situação que envolve o apostolado do apóstolo Paulo, porque os irmãos, alguns irmãos sabem, outros não, que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus após o ministério terreno de Cristo. Que é isso? Ele não foi daqueles apóstolos, né, que andou com Jesus Cristo no seu ministério terreno. Ele foi chamado por Cristo, conforme nós já vimos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando ele vai a Damasco, quando ele recebe, né, do Sinédrio carta para prender os discípulos de Cristo, aqueles que estavam no contexto da igreja primitiva, mas ele, então, nesse momento, ele recebe ali a Cristo como Senhor, ele se converte ao Evangelho, ele é visitado por Ananias, conforme você conhece também o texto, está em Atos capítulo 9, você encontra lá a conversão do apóstolo Paulo, e a partir daí ele passa a ser chamado por Cristo, é ensinado por Cristo, ele é doutrinado por Cristo, recebe da parte de Jesus Cristo os ensinamentos, ele vai falar sobre isso no decorrer das suas epístolas, e por conta disso ele não era muito aceito pela comunidade cristã daquela época, exatamente pelo fato dele não conviver, né, com Cristo durante o seu ministério terreno. Então ele é tido como um apóstolo abortivo. Não que essa palavra abortivo dê uma ideia de que Deus aprove o aborto, não é isso. Tá? Abortivo é porque ele tenha nascido fora da época, que ele tenha sido chamado fora daquela época inicial, fora daquele momento do ministério terreno de Jesus Cristo. E ele passou por extrema dificuldade de aceitação dos seus escritos, dos seus ensinamentos, mas ele realmente foi chamado por Deus, e aqui há uma chancela, né, de Deus, e ele faz questão de dizer isso, né? Apóstolo pela vontade de Deus. Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 1, nós identificamos que ele se identifica como apóstolo. Ele está dizendo lá, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua, né? Pela vontade de Deus. Ou seja, o apostolado dele não é um apostolado, uma nomeação humana, uma nomeação divina.
Jesus o chamou para ser apóstolo. Eles não sabem que a palavra apóstolo tem um significado de embaixador, de representante. Então ele é um representante genuíno do reino de Deus. Amém? Então os irmãos têm essa explicação. Aí diz aqui, isto é, não escolhido por homens. E aí temos o outro texto que é Gálatas capítulo 1, versículo de número 1, que também fala sobre essa questão. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então está aí mais um texto, né, do apóstolo Paulo falando do seu chamado. O subtópico 3 diz o seguinte, um apóstolo, uma epístola, né, da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, as epístolas que foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma são estas que acabaram de ser citadas. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, são todas essas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava no cárcere. Subtópico 4. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30. Vamos então às Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Então está aqui a confirmação, né, do período. Entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, capítulo 6, versículo 21. Então nós temos aqui um primeiro momento, né, no primeiro tópico e os seus subtópicos. Encerramos assim o primeiro módulo dessa primeira lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Deus abençoe a todos os irmãos. E o que fala sobre os destinatários, nós vamos trazer um breve esboço da Epístola aos Efésios. Está dividido em 2 partes. A primeira parte vai nos falar sobre as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, capítulos de número 1 a 3, que estão divididos da seguinte maneira, nessa primeira parte. Primeiro, a saudação, no capítulo de número 1, versículos de 1 a 2. Depois, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, capítulo 1, versículos 3 a 14. Depois, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 1, versículos de número 15 ao 23. Depois, os resultados da redenção em Cristo, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 3, versículo 13. E, por fim, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 3, versículos de número 14 ao 21. Na segunda parte dessa epístola, nós encontramos as instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então, essas instruções práticas para a igreja e para os crentes estão a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, onde se encerra a epístola. Está dividido pelos seguintes temas. Primeiro, implementando o propósito de Deus, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Depois, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, capítulo 4, versículos de número 17 e capítulo 5, versículo de número 21. Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar,
capítulo 5, versículo 22 e capítulo 6, versículo 9. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, capítulo 6, versículos de número 10 a 20, e a conclusão, capítulo 6, versículos de número 21 ao 24. Passemos então à parte que nos trata o segundo tópico, que fala sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal, era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós temos aqui, como eu disse, inicialmente se fala sobre data de quando foi escrito, local, para onde foi, são dados para acrescentar o seu conhecimento. Subtópico 2. A religiosidade em Éfeso. Qual era a religião praticada na cidade de Éfeso? Alguns sabem, outros não, e agora você vai poder então ter acesso a essa informação. A cidade abrigava o templo de Ártemis. Muitos conhecem apenas pelo nome Diana, que era tida como a deusa da fertilidade. Mas o nome pelo qual ela era conhecida também era Ártemis. Construído em mármore. O templo, no caso, estamos falando aqui. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aí você acompanha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 27 ao 29. Vamos ler aqui para os irmãos terem uma ideia de como é que funcionava essa questão. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 27 ao 29, diz assim as Escrituras: Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, irmãos, percebam, que nós temos aí o texto que fala claramente sobre como funcionava na cidade de Éfeso. Interessante, quando você lê a Bíblia, eu peço aos irmãos que façam a leitura com calma, os irmãos percebem que a religião ela tem uma tendência, e ela está bem demonstrada aqui nesse versículo número 27. Qual é a tendência da religião? É se tornar um comércio. E foi exatamente o que aconteceu lá. Não entendam mal o que eu estou dizendo aqui, porque quando a Bíblia fala de religião, e aí você precisa ver o que está escrito na Bíblia, aí eu peço a você que leia o texto da Epístola de Tiago, capítulo de número 1, lá no finalzinho do capítulo, você vai encontrar o texto que eu vou mencionar para você aqui agora. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, diz assim: é a única vez que você vai encontrar na Bíblia a palavra religião. E diz assim: a religião pura e sem mácula. Então veja, religião pura e sem mácula. Ela existe, a religião? Existe. Mas para ela ser pura e ser sem mácula, ela tem que ser no modelo que está escrito aqui. Para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em algumas Bíblias aí vai estar um pouco diferente, mas o texto fala sobre religião, o que é considerado religião para Deus.
Então, quando nós falávamos lá, né, de Atos dos Apóstolos, vamos voltar, né, para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber claramente, não sou eu que estou dizendo isso, é o texto, né, que está mencionando isso. Você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, no versículo de número 27, fala claramente qual era a preocupação, das pessoas em Éfeso, né? Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito. Então veja, qual era a profissão? Eles estavam como artífices, pessoas que construíam nichos. O que são nichos? São pequenos altares que eram comprados para serem levados e colocados na casa, tanto daqueles que faziam turismo, visitavam a cidade de Éfeso, quanto aqueles que moravam em Éfeso. Eles utilizariam esses nichos para colocar nas suas próprias casas réplicas de altares com aquela escultura da deusa Artemis ou da deusa chamada Diana. Então, veja que se tornou um meio, um comércio para que se ganhassem dinheiro, né, através desta religião. E aí, por fim, é que eles vêm dizendo aqui, ó, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, a preocupação era uma preocupação financeira, né? Inicialmente era uma preocupação financeira. Era uma questão de status, era uma questão financeira, comercial. Então, essa religião, ela tem uma tendência, ela tem uma característica, né, de se voltar para o comércio. E é o que nós estamos vendo aqui, né, que acontecia na cidade de Éfeso. O subtópico 3 diz o seguinte: a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Aí vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós já lemos, mas é importante você, né, ler novamente aí o versículo 38, versículo 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai e lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, está aqui, né, o registro que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Né? Foi um momento, né, de ensino e pregação do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 a 7. Abra sua Bíblia, é importante, né, você perceber que há uma situação aqui que não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Mas é apenas para ilustrar e para os irmãos entenderem o que acontece em relação a esse evento aqui, né? Para que os irmãos possam até saber como responder caso alguém lhe pergunte sobre isso, né? Diz aqui o texto, Atos Apóstolos, capítulo 19, versículos de número 5 ao 7. Diz assim: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus aqui, esse texto, os estudiosos eles consideram que quando o apóstolo Paulo faz esta menção, ele está, na verdade, querendo dizer batizando-os conforme a determinação de Jesus. Então, como que se batiza alguém? Qual é o real batismo? Existem vários batismos. No segmento evangélico, os irmãos vão encontrar algumas igrejas que batizam por aspersão. O que é a aspersão? A pessoa recebe algumas gotas de água, alguma parte de água sobre a sua cabeça. Aspergir quer dizer isso. Salpicar a água, né? Ou seja, colocar um pouco de água sobre a cabeça. É muito parecido com o batismo de criança, né? Que nós vemos em determinado segmento religioso. Você tem conhecimento de como é feito. Ali o sacerdote daquela religião derrama um pouco de água sobre a cabeça, né, da criança.
Então seria esse tipo de batismo, né, por aspersão. Mas o batismo que Jesus ensinou não foi o batismo por aspersão. Embora que algumas igrejas ditas evangélicas tratem, né, desse batismo como sendo o batismo correto, o batismo por aspersão, mas não é esse o batismo. O batismo que Jesus ensinou é o batismo por imersão. É o mesmo batismo que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Então esse é o batismo correto. E como deve ser feito o batismo? Deve ser feito o batismo na forma que Jesus ensinou. Vamos então encontrar o texto, né, que você vai entender. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Você vai então entender qual é a forma correta, né, que o batismo tem que ser realizado. Está escrito aí, capítulo de número 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo disse lá, né, vamos voltar no texto para que os irmãos não se percam. Vamos com calma, não precisa de pressa, né? Encontre aí na sua Bíblia. Nós estávamos lá no capítulo de número 20, né, conforme nós... capítulo 19. Aí você vai encontrar lá, tá? Nos versículos... Capítulo de número 19, versículo de número 5 ao 7. Atos dos Apóstolos. Deixa eu só localizar aqui. Atos, capítulo de número 19. Diz assim: e eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os estudiosos, eles colocam, né, que esse texto, na verdade, faz uma referência que o apóstolo Paulo estava mencionando o batismo ensinado por Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque nós encontramos na própria epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e aí eu peço você que abra aí a sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo de número 4, vamos lá, capítulo de número 4, versículo capítulo de número 4, aos Efésios, versículo de número 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí versículo 5, tá? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que é a que nós estamos estudando, capítulo de número 4, versículo número 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o batismo correto, né, é o batismo por imersão, é o batismo que nós que somos das Assembleias de Deus entendemos como correto, como sendo o batismo que foi batizado nosso Senhor Jesus Cristo, e também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ele mesmo ensinou através do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Tendo dito isso, nós então estamos aqui diante, né, desse terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Ele encontra pessoas naquele lugar e ele batiza, né, aqueles 12 discípulos em nome do Senhor Jesus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses e, como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Vamos olhar esse texto, é importante você observar isso, porque você vê muito disso nos dias atuais, alguns líderes religiosos utilizando esse método, né? Parecido com esse método. Mas vamos lá então para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos voltar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19.
Aí você vai até o versículo de número 12, né? Ó. A ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso é um versículo isolado, né? Mas nós observamos que o apóstolo Paulo ele utilizou esse método por conta de uma extrema necessidade. Ele não podia estar em todos os lugares. Então as pessoas se aproveitavam desse método para estarem então também utilizando, né, alguns utensílios, né, que foram utilizados pelo apóstolo Paulo, a saber, né, conforme diz aí, né, alguns lenços, alguns aventais, e levavam até os enfermos e as pessoas que estavam oprimidas, elas eram curadas e também eram libertas. Então isso é algo que foi utilizado, um método, né, que foi utilizado pelo ministério do apóstolo Paulo, mas não quer dizer que nós tenhamos que fazer desta forma, até porque o evangelismo, né, e o trabalho que a igreja faz é um trabalho de foro pessoal. Nós temos que estar indo às pessoas. Jesus disse, ide. Então nós temos que ir, não temos que enviar algo, e sim ir. A ordem imperativa de Jesus Cristo é ide. Nós temos que ir e estar com as pessoas. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Então nós vemos aqui, ainda complementando sobre o tópico 3, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Alguns líderes, né, que passaram por Éfeso, aí está aqui. O apóstolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Estes eram irmãos, né, que receberam a palavra de Deus e que ajudaram, né, ali em Éfeso. Então, Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, 130 a 202, né, são anos, tá, depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, Irineu, estudioso da palavra de Deus, estudioso deste período, ele informa que João, o apóstolo João, também serviu ali na igreja de Éfeso. E o quarto subtópico fala sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver lá, é um texto bastante conhecido que fala sobre essa eleição, né? Sobre essa separação. Então, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, você vai encontrar o texto que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui fala da eleição e do chamado. Mais à frente o texto diz, subtópico 4, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada ao cristão de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela religião, ou daquela região, melhor dizendo. Aqui falou sobre a questão da saudação, né? A saudação do apóstolo Paulo, graça e paz. Muitas pessoas utilizam, né, esse tipo. É errado, pastor, fazer esse tipo de saudação? Não é errado. É mais comum, né, entre os assembleanos utilizar a paz do Senhor. Como falar? A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, a paz. Eu acredito que diminuir, né, para a paz é algo que fica meio que fora
de contexto, né? Porque ao dizer a paz, que paz é essa? Qual paz? Então, eu entendo que seria melhor que o cumprimento fosse, né, pelo menos a paz do Senhor. Graça e paz. Nós percebam, né, que aqui o comentarista ele até diz, né, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Jesus nos ensinou que nós deveríamos cumprimentar as pessoas com a paz. Então, isso é algo que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós falamos a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor Jesus Cristo. E é algo importantíssimo, né, para nós, e é importante que nós façamos isso. Encerramos aqui, então, o segundo tópico, e no próximo módulo nós estaremos, então, falando sobre o terceiro tópico, que fala sobre o propósito e a mensagem da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.